Olá, pessoal, que prazer falar com vocês. Eu sou a professora Grazi. Eu estou aqui para nós darmos início ao nosso curso de cuidador de alta complexidade. Eu gostaria que vocês soubessem que esse curso ele foi preparado, elaborado com muito carinho para atender a necessidade de um mercado cada vez mais exigente, pacientes cada vez mais complexos e muitas vezes o profissional cuidador não estava preparado para atender esses profissionais. Então hoje nós fizemos um curso, desenvolvemos esse trabalho de uma forma muito criteriosa, todo legalizado, todo buscando a qualificação profissional na melhor forma possível para o cuidador. Tá bem? Vamos dar início aí na nossa jornada. Vai ser muito bom para todo mundo. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. E vamos começar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 1950 e 2025, a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo. Isso é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. É muita gente, é um fluxo natural. Nós estamos caminhando para esse fluxo, uma vez que cada vez mais as mulheres querem ter menos filhos. Então, estamos numa sociedade desenhada da seguinte forma: menos filhos e mais idosos. Então, nós temos uma população envelhecendo e uma quantidade menor de crianças nascendo. Esse crescimento acelerado é um fenômeno mundial, não só no país, no Brasil, mas no mundo todo. E o Brasil, em particular, é um país jovem, de cabelos brancos. O que isso quer dizer? Somos um país novo, não somos um país com muitos anos de história. Então, nós somos um país novo, porém, com uma quantidade muito grande de pessoas idosas. Mesmo nos países que são considerados desenvolvidos, a sociedade ainda se mostra ineficiente para proporcionar cuidados adequados aos cidadãos desse grupo etário. Ineficiente tanto quanto na mão de obra quanto na estrutura física. Então, nós temos pessoas pouco preparadas para cuidar de pacientes que muitas vezes são extremamente dependentes e a estrutura física também não é preparada para receber esse paciente. Então, nós temos muito para aprender para levarmos um pouco de qualidade de vida para os nossos pacientes. A Política Nacional de Saúde do Idoso, aprovada em dezembro de 1999, tem como princípio que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar e o direito à vida. Preconiza, entre outras coisas, o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, com o objetivo de manter, sempre que possível, o idoso na comunidade, junto com a sua família, da forma mais digna e confortável possível. Quando o idoso, ou uma criança, ou um adulto, uma pessoa dependente, ela está dentro da sua casa, ela tem privilégios em relação a estar dentro de algum hospital, alguma instituição, que só na residência ela consegue. Um exemplo, ela consegue a autonomia do horário para se alimentar, do horário para tomar o banho. É uma autonomia que ela tem dentro de uma instituição, ela não teria. Então, as instituições precisam cumprir os seus protocolos de horários, por exemplo. Vamos pensar numa criança que precisa ser levada ao banho.
Dentro de uma instituição, por exemplo, seja preconizado que o horário do banho ocorre aí por volta de 9 da manhã. Porém, às vezes, nesse horário, a criança está brincando, ela está se interagindo com um familiar, com um brinquedo, e a gente precisa cortar essa interação, interromper, para levar essa criança ao banho. O que é ruim, o tempo é pouco, a criança quando está doente, por exemplo, são poucos momentos de interação que ela pode ter, e é péssimo quando a gente interrompe esses momentos para cumprir um protocolo, que dentro da residência, a autonomia para você encontrar o melhor momento, ela é muito mais saudável e traz muito mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Nessa mesma linha de pensamento, foi aprovado no Congresso Nacional o Estatuto do Idoso, um conjunto de leis visando aperfeiçoar o usufruto dos direitos por esse grupo crescente de cidadãos. Esse manual vem ao encontro das diretrizes da Política Nacional de Saúde do Idoso e das necessidades de cuidadores profissionais e familiares. O Estatuto do Idoso, ele trouxe direitos e deveres, principalmente orientação e informação ao idoso, que antes se sentia muito desamparado, até porque não conhecia de uma forma plena os seus próprios direitos. Segundo o Dicionário Básico da Língua Portuguesa, que é o Aurélio, cuidar tem como significado pensar, imaginar, meditar, cogitar e refletir. O cuidado significa a atenção, a preocupação, cautela, zelo, encargos e responsabilidade. São tantas palavras para traduzir o mesmo tema que, na prática, entendemos que cuidar é servir, é oferecer ao outro o resultado dos nossos talentos, dos nossos preparos e das nossas escolhas. Servir é, simultaneamente, ajudar o outro a manifestar-se pelo que há de melhor em si. O cuidador precisa ter a sensibilidade de todas essas circunstâncias, de todas essas palavras, né? O cuidador precisa estar envolvido com o cuidado, precisa estar com o sentimento de servir às necessidades que são exigidas pela condição do paciente, e tudo isso traz o que a gente chama de qualidade profissional. A capacidade de se envolver com as necessidades é o que traz e determina a qualidade do profissional de uma forma geral. A partir desse pensamento, cada plano de cuidado passa a ser um conjunto dinâmico de fatos, ideias e ações. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso. O cuidado é mais importante do que a razão. E é próprio do ser humano colocar cuidado em tudo que ele faz. Tudo que vive precisa ser alimentado. Quando a gente fala que o cuidado é mais importante do que a razão, porque o cuidado ele é permeado pelo bom senso. Parte do princípio que eu preciso ter o bom senso para realizar um cuidado adequado e automaticamente eu conseguir o objetivo que eu tenho buscado com as minhas práticas. O cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentada. O cuidado vive do amor, ele vive da ternura, ele vive da carícia, da convivência, ele vive da empatia, da capacidade de pensar se eu estou cuidando de alguém conforme eu gostaria de ser cuidado, porque isso vai trazer uma grande diferença também. Uma citação de um autor desconhecido, muito interessante, nos faz refletir um pouco. Veja o que essa pessoa disse. Preciso saber de mim, conhecer-me tanto quanto um autor conhece a sua obra.
ao compreender a minha identidade, mergulhar nos dados da minha história, perceber-me-ei como autor da minha própria obra e, se sabedor de mim, escolher como missão o exercício da promoção da saúde, do equilíbrio e da harmonia. Olha que interessante essa situação desse autor. Quando nós conhecemos 100% daquilo que nós fazemos, a tranquilidade para executar e a segurança que o retorno vai ser assertivo é muito grande. Então, quando a gente pensa, olha, preciso conhecer, saber de mim, preciso saber de mim para saber exatamente qual é o meu melhor, para que eu possa doar isso para os meus pacientes. Nós estamos aqui falando do cuidador cujo conceito está expresso na cartilha elaborada pela Caravana Nacional dos Direitos Humanos. Ela disse o seguinte: cuidador é uma pessoa, membro ou não da família, que cuida de um idoso dependente ou doente, com ou sem remuneração. As suas tarefas envolvem o acompanhamento das atividades diárias do idoso e seu auxílio na alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, entre outros serviços que forem necessários. O cuidador, ele tem a função de abraçar todas as necessidades possíveis que o paciente possa vir a apresentar. Esse conceito nos faz enxergar que nem sempre se pode escolher ser cuidador, principalmente quando cuidamos dos nossos familiares, de algum amigo, quando somos parentes ou voluntários. Assim, o cuidador não deve se ater ao diagnóstico ou prognóstico, mas se preocupar em ajudar pessoas, seus pacientes, seus familiares, a viverem a vida que eles têm para viver da melhor maneira possível e com a nobreza do exercício da missão de cuidar. Poder perceber que os seus gestos se armazenam no coração dos que recebem ou dos que necessitam dos nossos cuidados. Poder cuidar de alguém é um ato nobre, é uma atitude muito nobre, permeada por responsabilidades, conhecimentos técnicos e científicos, compromisso, empatia. Várias são as variantes que estão envolvidas no processo de cuidar. Sendo assim, nesse sentido, o cuidador pode ser uma pessoa essencialmente humana que mantém o equilíbrio entre o seu interior e o seu exterior. Pode ser uma pessoa inteira que reformula sua própria direção, seguindo os caminhos do coração e com a consciência de que ele também pode crescer, desde que tenha vontade e se disponha a aprender o necessário para dispensar um bom cuidado. Veja bem, o profissional cuidador precisa estar sempre se envolvendo em atualizações, cursos de capacitação, novidades. A todo momento, o profissional de saúde tem que estar investindo em si próprio. Quanto mais atualizado, capacitado ele estiver, melhor vai ser o trabalho desenvolvido por ele. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Um abraço para vocês, até a próxima aula.